E aí, beleza? É mais um dia de aula de James, um garoto feito de bolha. Ele estava meio puto, pois diminuíram os armários de guardar os livros só para aumentar a estante de troféus de participação. Reclamando muito pro seu melhor amigo Max, um garoto crocodilo que nasceu de um experimento genético. E esse lance de troféus de participação deixava James bastante puto, pois como assim todo mundo ganhava prêmios naquele lugar? E se todo mundo ganhava um troféu, ninguém era mais especial. Mas enquanto isso, o Sr. McFly, o professor da escola, sofria bullying do valentão Stuart por ter ganhado apenas um 3 na prova. Então James, mexendo na estante de troféus para guardar os livros, fez um troféu escapar, voando em direção do valentão e com isso salvando o professor McFly. Só que com esse ato de coragem, James ganhou um troféu, o da pessoa mais legal do colégio. Impressionante. A alegria foi grande pra todo mundo ali na escola. Todo mundo gostou de James ser o garoto mais legal, menos o valentão Stuart, né? Só que daí, tomando sorvete com Max e Echo, uma garota que veio do futuro, ela disse que lá no futuro não existiam troféus e pra ela era apenas uma taça que ele ganhou, igual o copo dela, que pra ela também era um troféu. Então o valentão Stuart saiu do tubo de ar e, como era em forma líquida, ficou dentro da taça de James. Só que só ele não percebeu isso e acabou bebendo o valentão Stuart. Bom, segundo James, estava tranquilo, era o cara mais legal da escola e isso iria superar a maldade de Stuart. Então saiu comemorando pelas ruas com seu amigo Max e Echo, e depois de ajudar um garoto a pegar uma bola na árvore, Stuart agiu, pegou a bola do garoto e furou na boca de Max. Depois gastou um monte de dinheiro para comprar cookies para Echo, só que Stuart não deixava. Mas quem aproveitou tudo foi Max, e as meninas, coitadas, caíram no choro. Tudo por causa do estrago que Stuart fez. Bom, isso faria James perder sua taça, ao menos que ele declarasse a taça de Echo como uma taça de verdade, e ela sim o ajudaria. Mas James é orgulhoso demais, sua bondade iria superar Stuart, e por isso iria ajudar uma velhinha a descer os degraus do parque, que era bem grande. Só que James só conseguiu fazer ela descer o primeiro degrau, e Stuart não tinha paciência para isso. Eu tô bem! Não tinha jeito, James teve que declarar a taça de Echo como superior para que ela o ajudasse. Bom, era apenas um copo descartável, mas a satisfação da vitória vem primeiro. E agora ele passaria por um exorcismo. Coitado do Max, que morria de medo disso, mas estava preparado para tirar o demônio do corpo de James, lendo as escrituras sagradas do prezinho, Pups Woods e a Feira de Gatinhos. Pupsy Whoops tinha coração de gelo. Que loucura! E nessa leitura de Max, Stuart estava enfraquecendo. E o passo 2 era molho picante até de manhã. O problema é que isso só enfraqueceu James, mas Stuart estava fortão. E aí trancou os dois na gaiola e iria buscar vingança com o Sr. McFly. Mas no corredor do colégio, indo atacá-lo, descobriu o ponto fraco de Stuart. Ele, na verdade, queria apenas um troféu. Então foi isso que James fez. Premiou Stuart com um troféu de pior pessoa da escola. E foi assim que ele saiu do corpo de James, ficando feliz de ser mal e zoar as pessoas por isso. O problema é que James foi a única pessoa do mundo que já premiou alguém por ser mal. Bom, mas tá valendo, né? Peraí, então eu acabei de premiar o bullying? Que merda. Ok, mas no dia seguinte, James encontrou o seu amigo Max, se preparando para ir no seu grupo de sentimento competitivo. Só que James estava muito chateado por não ter talento nenhum e não entrar para nenhum grupo, soando muito por isso. Então Max deu a ele um desodorante, mas o mané passou no rosto. O problema é que os olhos de James literalmente começaram a suar, parecendo que estava chorando. E ao voltar para a sala, o valentão Stuart deu uma zoada nele por ser péssimo no xadrez. Mas as suas explicações deixou Stuart sem graça e ele acabou indo embora. Não que fosse uma bela explicação, mas estar chorando deixou o valentão bastante constrangido. E isso fez o Sr. McFly ficar impressionado por usar os seus sentimentos para confundir o adversário. Então convidou ele para o grupo de sentimento competitivo que Max fazia parte. Ele era até bom, mas o James impressionou a todos por conseguir chorar tão rápido e ninguém conseguia fazer isso.
Legal. É isso pro Sr. McFly era a oportunidade de finalmente derrotar o Jason Liso, o garoto que era o maior concorrente do grupo de sentimento competitivo, dando a James a jaqueta do clube de sentimento, deixando seu amigo Max um pouco chateado, ainda mais que ele estava trapaceando, né? Mas James foi na competição mesmo assim, onde conheceu o tal Jason Liso, o garoto mais emotivo do mundo. E no primeiro round era Jason Liso contra Max, sobre o tema de trapacear nos esportes, e Max até fez um discurso legal, mas nem se comparava a Jason Liso, que derrotou Max apenas com uma lágrima. Caracas. Mas era a vez de James e usou o desodorante no rosto e fez um discurso bem merda sobre ser desonesto nos esportes, que não tinha nada a ver com o tema, mas como estava chorando demais, impressionou a todos. Nossa. Claro que seu amigo Max não estava gostando nadinha, mas ele ainda continuou trapaceando nos jogos, pois tinha uma capacidade incrível de chorar, só que a competição estava empatada. E o desempate era a competição de super abraço emotivo. E como James tinha um super poder de suar pelos olhos, parecia uma luta de ninjas. Mas com uma jogada de mestre com seu canal lagrimal destruidor, desestruturou Jason Liso e James ganhou aquela rodada. Bravo. Só que Max tirou a capacidade de James chorar. O único desodorante que sobrou era o dele, e não daria pro James, pois estava trapaceando demais, e fez um discurso que não era assim que achava o seu próprio talento. Mas mesmo assim devolveu o desodorante, só que percebeu que precisava falar a verdade para ter o seu amigo de volta. Então foi isso que James fez. Eu usei um desodorante pra melhorar meu desempenho. Pronto, falei! Mas o discurso que fez, pedindo desculpas pro seu amigo, emocionou a todos. Claro, também Max, né? Mas quem ficou com o prêmio foi Jason Liso, só que esse moleque também estava trapaceando. Quando recebeu o prêmio, tudo foi revelado. Usava uma cebola para chorar. E como os dois foram desclassificados, o Sr. McFly chorou que nem criança por não ganhar o troféu. Então, em uma rápida mudança de fatores, foi ele que ganhou o concurso e fez isso só para esfregar na cara do Jason Liso. Ana Bubu, enfia a cara no Dudu. Bom, só que de volta ao trailer onde deixou Echo morando, a garota do futuro descobriu que ela era um poço de sujeira e desorganização total. Só que James não conseguiu falar isso pra Echo, que era desorganizada em uma acumuladora de lixo, meio com medo de falar isso pra garota e magoá-la. Então tentou dizer que o Sagu, o cacto gigante, estava em extinção e ela não podia mais morar ali. Só que foi pior do que James pensava, pois ela foi morar na casa dele. Mesmo achando que seus pais não iriam gostar, eles adoraram ela, pois eram cientistas e como eles não iriam gostar de uma garota vinda do futuro, né? É como o Max sabia que iria rolar treta, ficou olhando de camarote. Pra ele era um programa de TV. E Echo já se sentiu em casa, comendo todos os donuts de James e estragando os programas de TV dele. E o garoto bolha tava quase surtando. Não só por ela ter acabado com sua vida, mas também destruía tudo que tocava. Fora que depois dele desfazer de tudo que tinha pra Echo não destruir, ela pegou tudo pra ela, colocando etiquetas com seu nome, proibindo James de tocar. Então pra James foi a gota d'água. Surtou contando toda a verdade, que ela deixava lixo por onde andava, tudo que tocava destruía, e ainda teve que inventar uma história, pois sabia muito bem o que Echo era. Você é relaxada! Mas é que ele não sabia que no futuro o lixo era vaporizado e era muito rápido de se livrar dele. E como não queria deixar as coisas que era dela no quarto dele, vaporizou tudo também. Vaporizei tudo no seu quarto. Que bom que você é de boa. Mas no dia seguinte, Max e James estavam fazendo parte do experimento do Dr. Conchinha, de achar a melhor forma das crianças brincarem sem se machucar. Claro que James não gostou nadinha. Queria ser um garoto bolha normal que brinca com seu amigo crocodilo antropomórfico de boas, correndo perigo por aí. Já que brincar sem violência fazia Max ficar furioso e forte. E isso fez eles ficarem super felizes por serem os únicos que ainda brincam de algo perigoso, tipo guerra de travesseiro. Já que a
segurança do Dr. Conchinha tinha se espalhado até na escola. Só que Max não consegue ficar de bico fechado, né? E acabou escapulindo a briga secreta de travesseiros que faziam. E foi daí que surgiu o Clube da Luta de Travesseiros no trailer do Cacto Gigante de James. Que no primeiro dia foi legal, meio violento, mas se divertiram bastante. E não era pra eles contarem pra ninguém, né? Senão as coisas poderiam ficar perigosas. E foi isso que aconteceu. Até uma jaula criaram no Clube da Luta de Travesseiros de James. Mas o lance é que ele era o rei por ali. E o negócio estava indo de vento em popa. O problema agora eram os pais de Maximilian, o crocodilo antropomórfico, que ao chegar em casa pressionaram ele. E como ele não consegue ficar de bico calado, foi pego pelo Dr. Conchinha, que não gosta de ver crianças se divertindo muito. Mas isso era um problemão, né? Se Max não liberasse sua diversão, se tornaria uma fera terrível e selvagem. Então James armou um plano para resgatar Max, entrar no laboratório do Dr. Conchinha, passar pela segurança, se for preciso arrancar um pouquinho de sangue, e salvarem seu amigo Max. Então, para completar esta missão, criou um esquadrão de elite. Esquadrão do Travesseiro 6. Nossa! Tinha mais um integrante ali, o zelador do colégio, e suas armas não podiam ser outras, né? Travesseiros. E foi com eles que o esquadrão do Travesseiro 6 invadiu o laboratório, acabando facilmente com toda a segurança, mas esqueceram que Max estava lá, mais furioso do que James imaginava. E os grandes vilões apareceram, os pais da molecada. E olha só, tinha até um unicórnio por ali. Mas o lance é que os pais estavam decepcionados com eles, só que James não queria que o Dr. Conchinha acabasse com a infância perigosa deles. Então, finalmente liberou seu amigo Max, que se tornou um super crocodilo cheio de ódio. Meu Deus do céu! E não tinha a Krista agora que segurava ele, né? Precisava liberar sua diversão. E o Dr. Conchinha sentiu na pele o que é reprimir os instintos de uma fera selvagem. Mas James tinha a solução, bater nele com um travesseiro, e parece que dava um resultado pequeno, mas funcional. Então o jeito foi bater nele com travesseiros. E o que rolou no laboratório foi uma briga de travesseiros. E com isso Max voltou, e a briga de travesseiros era a nova diversão dos pais por ali. Só que os garotos gostam mesmo de se arriscar, né? Tá bom. Bom, no dia seguinte James foi visitar a sua avó, que na verdade ela nunca conheceu ela, pois ela ficava mandando um presente estranho pra ele no dia do neto. E parece que sua avó morava em um escritório. Mas quando chegou lá, na verdade era um computador que fazia um lance de entregas de presentes para convencerem os netos que os avós existem. Bom, para resumir, uma impressora 3D inteligente. Bom, bem inteligente por sinal. E a única informação que James tinha, que foi aquela que os seus pais deixaram na impressora. Então, se ela o conhecesse melhor, daria um presente diferente do que Aro e vara. Ok, então, né, é hora de passar o dia inteirinho com sua avó impressora 3D, que logo de cara já defendeu James do Valentin Stewart, e nunca ninguém tinha feito isso por ele. Parece que o sarcasmo era de família mesmo ele não sendo o neto legítimo, né? Então soltaram pipa, pescaram juntos, acharam um nadador morto do lago e foram até o cinema, e ela anotou tudo no seu banco de dados. O único problema foi na sorveteria, onde James achou que poderia tomar um monte de amostras grátis de sorvete, mas eram apenas as 3 primeiras. E como a vovó tentou imprimir um cartão de crédito falso, a segurança foi chamada, Roxanne. Então foi perna pra quem tem, né? E ela não tava pra brincadeira, destruindo tudo por onde passava. Mas acabou o fio da vovó de James. Então ele teve uma ideia, né? Fazer o caminho contrário por onde passaram, e chegaram até o escritório da vovó. Foi uma baita alegria para os dois. O dia deles foi incrível, e agora iria imprimir algo que ele gostava, uma junção de tudo que James amava, fazendo uma estátua para James, muito melhor que um banco de um tal de Bob Woman que já estava morto. Eu não tô morto. Bom, no dia seguinte era educação física na escola, e a professora queria que os alunos fizessem agachamento do sapo. E para se livrar, James foi doar sangue. Era a única forma de se livrar das aulas de educação física e dos agachamentos da professora. E já que tinha educação física todo dia, fez isso pelo resto da semana. O problema é que doou tanto sangue que ficou parecendo um velhinho, assustando o seu amigo Max. Mas sou eu, o James. Mas é você mesmo?
Fraqueza. Só que isso tinha uma vantagem, né? Descontos sêniores nas comidas, como na sorveteria, que pagou apenas $2 por ser idoso. Então eu tinha que aproveitar a chance, né? E foi um tour gastronômico. Compraram tudo que podia com os descontos sêniores de James, mas o que ele não sabia é que doar sangue demais causa fraqueza. E claro, né? Dores nas pernas. E algumas escoteiras confundiram ele com um vovô que fugiu de um asilo, então levaram ele para a casa dos idosos só para ganhar um distintivo. E lá viu que era um paraíso, pois tinha tudo que um folgado gosta, né? Paz, comida e tranquilidade. E quando seus amigos foram atrás deles no lar de idosos, disse que tinha se aposentado das aulas inúteis da escola que não levavam a lugar nenhum. A vida ali era maravilhosa. Tinha a festa da gelatina com proteína e também celebridades do mundo do bingo. A forma perfeita para as crianças ganharem doces quando gritavam bem. Mas o apresentador reconheceu os dois, tanto o crocodilo quanto o garoto bolha. E adivinhe só, era o Jason Liso, que depois de ser humilhado por eles no concurso de emoções, achou uma nova paixão: doar sangue, e fez tanto isso que agora se tornou O Jason enrugado! Mas agora não ia deixar barato o que ele passou, né? Queria sua vingança e iria dedurar James pro banco de sangue e ele seria proibido de doar sangue para sempre. Mas claro que tinha que rolar uma batalha antes, né? E já que o horário de visitas acabou, os jovens tinham que ir embora, dando uma baita briga de idosos sem força nenhuma para se defender. Mas mesmo James, usando o poder do tricô aprimorado e enrolando Jason enrugado, teria que fazer uma escolha: salvar os velhinhos ou entregar ele. Mas se ele fizesse isso, todos saberiam quem ele é de verdade: um jovem se passando por um idoso. E foi isso que ele fez: salvou os velhinhos com seu poder do agachamento. Que loucura! Só que dessa forma voltou a ser um jovem e agora estava fora do lar de idosos para sempre, voltando à escola novamente para fazer outra atividade agora. Flexões! Agora! Mas para James, a escola estava matando ele com todas aquelas matérias na sua cabeça. E segundo o diagnóstico do seu amigo Max, o crocodilo, ele precisava tirar uma folga ou se tornaria um zumbi psicopata. E no dia seguinte, os pais de James esqueceram de levá-lo para a escola. Isso era perfeito para ele tirar o seu precioso dia de descanso. Cheio de planos, começou jogando videogame com um terno caríssimo do seu pai. Mas alguém parece que estava na porta e era um vendedor, que se chamava Vendas, que conveniente, não? E mesmo James o dispensando, o Vendas não iria embora. Estava a fim de desafiar James. Mas eu não desisto tão fácil. Você é louco? Mas olha só, ele queria vender justamente um sistema contra visitas indesejadas, mas não estava afim, só que o cara era muito chato. Queria porque queria vender o Pega Intrusos 3000 de qualquer maneira para James. Então começou a se defender como pode também, né? Pois ele teve que usar matérias da escola para tirar o chato da sua cola e até ciências, história e matemática ao mesmo tempo. E até que não teve jeito, cedeu ao Vendas e olha só, ele já tinha instalado o sistema sem ele pedir. O Pega Intrusos 3000 só precisava da assinatura dele, que era ativado por voz, só tinha um problema: era em francês. O vendedor só mudaria o idioma depois do pagamento. Só que se enganava com James, pois ele falava muito bem o francês. Oui, monsieur! Pega intruso, l'intru, tirez-vous! Desliga isso! Mas olha só, era um plano maligno do Vendas, pro James assinar como pagamento do sistema sua casa. E como James era um intruso agora, iria tirar ele da casa. Mas o garoto bolha estava a fim de lutar contra o sistema opressor que conseguia um auto-regenerar. Mas nada que um espeto de lareira não desse jeito, e finalmente destruiu a inteligência principal e acabou com o invasor. Só que minutos depois, seus pais chegaram e não acreditaram no que viram: tudo destruído pela casa. Mas James se defendeu, disse que era culpa deles por deixá-lo para trás e não levá-lo para a escola. Então resolveu tirar o seu dia de folga. Mas o que o James não sabia era qual era o dia de verdade. Filho, é sábado. Mas no dia seguinte, James levou Echo para comer nuggets de dinossauro frito no Futebol Joe's, né? Só que além das preguiças do chefe, James tinha que mostrar os documentos. E como ele era muito velho, não podia comer nuggets de dinossauro, pois eram apenas para criancinhas.
Apareceu. E aí que ele pirou, né? Pois não queria comer bola de gordura que ele fazia para os adultos, mas sim os nuggets fritos de formato de dinossauro. Bom, como eram velhos demais e não fizeram nenhum pedido, foram chutados ali. Bom, Echo tentou com a escoteirinha pilantra do bairro, mas não deu muito certo. A taxa de serviço era cara e só sobrou um nuggets de dinossauro. Mas aí James teve uma ideia brilhante. Por que não pegar aquele único nuggets de frango e clonar em milhares de outros nuggets de dinossauros deliciosos com um pouco de baba de crocodilo, né? Interessante. Então, deixando Max no comando de apertar os botões sem saber o que estava fazendo, a clonagem começou. E até que finalmente terminaram. E olha só, os nuggets estavam vivos. Parece que o DNA de crocodilo fez eles terem vidas e conseguiram se comunicar com Max. Mas olha só que loucura. Na conversa que tiveram, onde apenas crocodilos e dinossauros feitos de nuggets eram capazes de entender, disse que eles estavam correndo perigo, pois os pequenos dinossauros iriam devorar todos. E mesmo James e Echo achando o contrário, passaram por uma mutação e aí os dinossauros ficaram enormes. Meu Jesus amado. Bom, foi daí que a perseguição começou aos nossos amigos e eles não estavam muito felizes e com muita fome. Onde destruíram o carro do Sr. McFly que tinha acabado de alugar. E nem fez o seguro, hein? E nossos amigos se esconderam no Football Joyce, que tinha acabado de fazer uma bola de pizza. Mas o jeito era ficar sem se mover, mesmo os nuggets assassinos com vida entrando no Football Joyce. O chefe deu a ideia para escaparem, sabe? Mas foi uma bola de pizza que salvou eles por enquanto. Só que James ainda queria provar que era uma criança que pode comer um nuggets de dinossauro. Só que foi essa discussão que fez James pedir o cardápio adulto e queria provar a bola de comida suprema no capricho, pois isso acabaria com os dinossauros. E enquanto a batalha rolava, Joyce fez a bola de comida gigante e James só tinha um tiro jogando ela pro espaço. Pois assim, para acabar com os nuggets de dinossauro, era uma questão de história, né? Que mesmo os dinossauros devorando o Joyce, a bola de comida voltou como um cometa e aí a grande explosão aconteceu. Uma pena que a loja do Football Joyce foi destruída, né? Só que veja pelo lado bom, tinha nuggets de frango em formato de dinossauro à vontade. E segundo Max, James só tinha que parar de ficar dando vida à comida e objetos, falando isso pra Echo, que o último objeto que deram vida foi uma torradinha. E nisso ela ficou maluca, pois no futuro era uma torradinha que tinha criado uma guerra de comida. E o mundo passou por um apocalipse e por isso que no futuro não tinha comida boa. E segundo Echo, no futuro era a torradinha que torrou seu próprio criador. Mas James estava tranquilo, segundo ele tinha desligado o torradinha, mal sabendo que ele realmente estava vivo. E o desenrolar só saberemos na próxima temporada desta série. Enfim. E esse foi o restante da primeira temporada de O Curioso Mundo de James e do seu melhor amigo e pra mim o melhor personagem disparado, Max o Crocodilo. Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, valeu, é nóis. Fui!